Feriadinho na segunda-feira, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Não adiantou nada para mudar o clima entre os investidores. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo do dia 8 de setembro de 2020, em que o Ibovespa fechou o dia afundado em mais de 1%, caía 1,18% no fechamento da sessão, ainda na faixa dos 100 mil pontos. O dólar comercial acusando a busca por proteção aqui no Brasil. Em linha com o mundo todo, o dólar comercial ficou mais de 1% também, mais caro, subiu 1,07% aos R$ 5,36. O feriado, como eu dizia, não adiantou muito, deu uma pausa, mas foi abrir o pregão lá nos Estados Unidos nessa terça-feira para começarem de novo as ações de tecnologia a cair. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, o FANG, né? É um grupo chamado por essas iniciais, inicial de cada uma das empresas, todo para baixo. Mais que o FANG, a Tesla, ações da Tesla caíram hoje mais de 20%. No caso da Tesla, vale uma curiosidade. Até sexta-feira passada, esperava-se que as ações da Tesla fossem incluídas na composição do S&P 500. É um índice americano com os 500 papéis de empresas mais relevantes dos Estados Unidos. A Tesla cumpriu pré-requisitos para isso. Os últimos 4 trimestres da empresa foram de altas. Só nesse ano a empresa quadruplicou o seu valor de mercado, tem mais valor de mercado que mais de uma dezena das empresas que fazem parte do S&P 500, mas não teve jeito, não botaram a Tesla para dentro. Apesar dessa relevância toda, investidores imaginando que essa alta da Tesla não convenceu muito o pessoal que faz a composição do índice. Veio uma devolução muito forte hoje. Mas todo o pano de fundo, que é de temor de desaceleração da economia mundial, o setor de serviços dos Estados Unidos na semana passada já acusou, ainda cresce, mas já acusou um ritmo menor de expansão em agosto. Na China, dados um pouco contraditórios, os calculados pelo governo ora acusam avanço da atividade econômica, os calculados só para empresas privadas acusam o contrário e vice-versa para outros setores. Está confuso também o investidor. Nesses últimos 5 meses de rally, em que as empresas de tecnologia foram o principal destaque, as empresas americanas no mundo todo, mas também nos outros países, aqui por exemplo o e-commerce no Brasil, as ações do e-commerce ligadas à tecnologia são o grande sucesso do ano no Ibovespa por causa de uma penetração maior, não é mesmo, da tecnologia na vida da gente. A gente ficou isolado, trancado em casa, pedindo comida, acessando o streaming para ver filme, fazendo compras pela internet, enfim, tudo pela internet. Gente que nunca imaginou fazer isso na vida se viu obrigado a fazer. Essas empresas subiram demais. O investidor, diante de tanta incerteza pela frente, está com medo, resolveu levar uma parte desse lucro embora lá nos Estados Unidos, apostar em outras ações em baixa que ainda não reagiram e que podem vir a reagir assim que acabar a pandemia. O Banco Central dos Estados Unidos, desde o começo da crise, vem dizendo: sem vacina, sem fim da crise. Você foi vacinado? Eu não fui, não conheço ninguém que tenha sido. As informações ao longo dos meses são promissoras, mas ao fim e ao cabo a picadinha no braço não veio. A crise sanitária continua. As segundas, terceiras, quartas ondas de contágio pelo mundo seguem assombrando e deixando no ar o risco de freio na retomada das grandes economias, que tem acontecido com base de estímulos. Esses estímulos também não tem dinheiro que nasce em árvore, né? Tá uma dificuldade aí para estímulos fiscais em todos os países, os bancos centrais zerando juros, mas isso não tá dando jeito. O investidor tá ressabiado, mas não foi só por causa das empresas de tecnologia que teve essa aversão ao risco, essa queda tão forte.
hoje nas bolsas do mundo. Padeceram principalmente os índices de bolsa, além daqueles que dedicam boa parte da carteira às empresas de tecnologia, padeceram também aqueles que dedicam boa parte da carteira a petroleiras. Petrobras hoje só não ficou na lanterninha do Ibovespa porque teve novidade no pregão. A PetroRio entrou na carteira do Ibovespa, que agora tem 77 ações, não mais 75, e Zetec entrou também. PetroRio estreou na lanterna, com o petróleo lá nos Estados Unidos caindo 8%. Em Londres, que é a referência da maior parte das empresas, o petróleo americano é referência só para as empresas americanas, a queda também foi de quase 6%. PetroRio caiu então, confirmando para você, nessa estreia no Ibovespa, mais de 6%, só não caiu mais que a Via Varejo, que caiu quase 4%, acompanhando a derrocada das empresas de tecnologia, mas não caiu mais também que a Petrobras, com 10% da carteira do Ibovespa, ficou lá na rabeira, caindo 3,5%. Enfim, aí não tem jeito, o Ibovespa para baixo. Não foi só a Petrobras para baixo, os 10% da Petrobras na carteira, os 10% da Vale também apontaram para baixo, os 6% de carteira do Ibovespa da B3 para baixo, queda de mais de 2%. Os bancos, um blocão aí formado pelos bancões de 18% no Ibovespa, para baixo. Aí realmente não tem como. Te convido nesse fim do nosso saldo do dia a acompanhar o papo que eu tive pela manhã com dois Eduardos, o Eduardo Levi, diretor de investimentos da Quilima, e o Eduardo Cavalheiro, gestor da Rio Verde. Tá difícil lá fora, aqui também tá, a gente bater um papo sobre orçamento de 2021. Na próxima semana, o Congresso começa a discutir de fato o plano, a estimativa de receitas e despesas que foi entregue pelo governo faz algumas semanas, numa comissão mista entre senadores e deputados. Vai ser decidido qual o tamanho do risco fiscal para o próximo ano. Acompanha lá o papo, eles estão preocupados, e você, investidora, investidor, vai saber o que fazer e o que esperar daqui para frente, com dois cenários. Um em que o teto fica no lugar aqui no Brasil, outro em que o teto vai para o espaço, a eleição acaba falando mais alto e os gastos vão lá para a casa do chapéu. Encareceu no governo, pode bater, encareceu. Subiu a dívida no governo, encareceu a dívida pública no governo, pode bater aí no seu bolso. Eles explicam lá no canal do valorinvest.com. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Fico por aqui, te convido já para acompanhar amanhã o saldo da quarta-feira. Quem sabe um pouquinho melhor. Aquele abraço, até amanhã. Tchau.